Então, gente, no programa de hoje nós estamos explicando storytelling, contação de histórias nas organizações, nas empresas, e estamos falando de contação de histórias na nossa vida, que existe desde sempre, que é uma delícia. Inclusive, o seguinte, tem um exemplo, né? Essa questão de contação de histórias para a empresa e tudo mais. Acho que até você que nos contou do Monteiro Lobato, gente, tem até aí. Monteiro Lobato, eu não sei em que época que foi isso, né? Em 24. Em 1924, a pedido de um laboratório, né? Ele criou uma história, que é a história do Jeca Tatu, que é para vender um remédio, que na época eles tinham muita doença chamada amarelão, que é verme, né? Uhum. E aí, para as pessoas comprarem o remédio, tomarem o remédio, o laboratório encomendou. Quer dizer, isso já era uma história criada, construída para uma empresa. Sim. A única questão é que o Monteiro Lobato, particularmente, não sabe direito se foi o laboratório que pediu ou se ele que propôs, porque ele era muito amigo do Fontoura. Isso. E eles tinham esse remédio que curava o amarelão. Eu não sei nem se existe ainda, era anquilostomina, Fontoura. Não, biotônico é para dar força. Esse era um outro remédio do mesmo laboratório. Ensinado a andar de botina, porque eles andavam descalços. Exatamente. Muito interessante o livro. Não, muito legal. Agora, eu queria falar com você o seguinte, essas histórias que as empresas criam, né, contando, né, a história deles e tal, aí eu estava lendo de duas empresas brasileiras, uma de sorvete, outra de suco. Aí a de sorvete, gente, criou o seguinte, foi com o avô, bisavô, que veio da Itália, que fazia o sorvete lá, romanceou, descobriram que não tem nada disso. E a outra, do suco, dizendo o seguinte, nós compramos a laranja ali fresquinha, sem agrotóxicos, daquele produtor pequenininho ali, tará. Quando viram, não, eles compram de uma empresa enorme, indústria enorme de laranja, né, de suco de laranja. E a resposta de um deles do sorvete, falou assim, nós colocamos uma coisa lúdica nessa história. E a do suco disse, não, a gente compra assim do pequenininho. Mas como cresceu muito, tivemos de comprar dessa grande indústria. Ou seja, até onde vai essa questão ética, né? Porque você está mentindo para o consumidor. Sim. E a grande... É muito simples essa divisão ética, né? Uma coisa é ficção, outra coisa é mentira. As pessoas não se preocupam com ficção. A gente vai no cinema, ninguém vai achar que Avengers é de verdade. Você não vai assistir o filme do Lego achando que os brinquedos saem andando, o Toy Story. Então, não, e as próprias histórias e fábulas, a gente sabe, A gente sabe que é ficção. Justamente, mas quando isso é apropriado pela empresa? Se ela disser que é ficção, não tem problema nenhum. O problema é quando ela diz que é verdade. Então essas empresas falaram, não, o avô veio da Itália, mas o avô não tinha aquele nome, não veio da Itália, não veio daquela cidade. Então, na hora que o jornalista vai a fundo, ele vai encontrar. E isso é uma coisa que eu sempre falei em todos os cursos de storytelling que eu dei, sempre falo, um dia essas marcas vão ter problema, vai ser mais cedo, vai ser mais tarde. E não adianta dar desculpa, Não adianta vir dar desculpa depois. Era muito mais simples, logo de cara, falar, olha, isso aqui é uma história que é uma ficção. Vamos esse avô, ele não existe, ele é um personagem fictício. E pronto, já tinha resolvido o problema logo de cara, porque ninguém tem problema com ficção, a partir do momento que você sabe que é ficção. Você não vai se sentir enganado. Agora, o que as pessoas não querem é ser enganadas. Ser enganado de jeito nenhum. Agora, você esteve em Belo Horizonte, quer dizer, hoje você está aqui, porque você veio dar um curso, ensinar para as pessoas. As pessoas aprendem a construir, a contar boas histórias, porque precisa que a história seja muito boa para atrair atenção, quer dizer, segurar a atenção da audiência, né? Então, aí tem uma das coisas que eu sempre falo antes de começar qualquer curso é não se iluda achando que num curso de um dia você vai aprender a contar história. Vocês que contam histórias, sabe que é uma arte de vida. Enquanto você estiver vivendo, você vai aprender sempre a contar história. Você vai evoluindo, é uma atividade. É igual não ter como um dia fazer um treino de futebol e achar que você é jogador de futebol. Como tudo na vida depende de muita prática. Mas existe uma série de técnicas que são como por onde você pode começar. Exemplo, sim. Por exemplo, você tem desde palavras que vão te ajudar a colocar nesse mood de história, nesse clima de eu vou contar uma história. Então, era uma vez. Sempre era uma vez, né? Aí tu fala, mas era uma vez é bobo. Mas se você for pensar, uma das músicas do Bob Dylan que fez mais sucesso, foi eleita
a melhor história de rock de todos os tempos começa com Era Uma Vez, né? Em inglês, mas Era Uma Vez. Então o problema não é a palavra, é como usa a palavra, mas ela vai te dar essa cara de, olha, vou te contar uma história, era uma vez. Então depois todo dia o personagem passava por alguma coisa. Então você vai criando uma série de palavras que vão te colocando numa estrutura. Até que um dia alguma coisa aconteceu e quebrou toda essa rotina. Então você tem uma série de coisas que você pode começar a construir essa lógica. E usando essa questão da emoção, do humor, quer dizer, precisa desses ingredientes. É por isso que eu falei, meu Deus do céu, você construir não é para qualquer um, né? Você colocar emoção e colocar humor no meio daquela história. Isso só vai vir com muito tempo. Principalmente a parte da emoção é a parte mais difícil, apesar de que, teoricamente, ela deveria ser a mais fácil. Porque a gente é emocional. Né? Uma coisa que os robôs não conseguem fazer, robô tem impressora que imprime carro, você monta... Né? Você tem qualquer coisa que os robôs fazem, mas eles não conseguem escrever um conto de uma página. Porque falta esse elemento humano. Então nós somos humanos, a gente tem essa capacidade... Não, e se a gente, por exemplo, as empresas, elas são feitas de pessoa. A empresa não é um negócio, né? Aquela construção. Empresas são as pessoas que estão ali dentro. E se a gente for contar a nossa história, tem muita emoção. A história de todo mundo, né? Exatamente. E como a história da empresa tem também. Aí é parar para pensar. Aqueles momentos, né, mais emocionantes, que tocaram mais as pessoas. Quer dizer, é por aí que você chama atenção. Sim, é sempre histórias que a gente consegue levantar e selecionar para contar, e algumas técnicas de como vão te ajudar a preparar essa história. E só contando ela várias vezes que você vai encontrando realmente qual é o seu tom como narrador, o tom daquela história específica. Você tem como ser treinado, às vezes, para começar a contar melhor uma história. Começa com uma e vai, a partir dessa história... Vão surgindo outras. Inclusive, as startups, que são as empresas que estão aí no mundo virtual, elas se apresentam muito para as outras pessoas gravando um vídeo, né? Não é? Quer dizer, eu sou o diretor, fiz isso, fiz aquilo. A história de vida da pessoa, até ela chegar ali, né? Sim, porque às vezes a startup é isso, não existe a empresa ainda. Não existe a empresa. Ela é uma promessa, mas existe alguém por trás dela que tem um sonho, que tem um desejo, ela pode vir ser alguma coisa muito grande. Então ela vai contar o sonho dela, de onde ela veio, qual é a inspiração. Isso toca. Isso toca. Né? Porque todo mundo tem um sonho na vida. Então, quando ela vê a pessoa falando, poxa vida, eu tenho um sonho, eu estou concretizando. Isso emociona, porque eu quero fazer aquilo também. E outra coisa é o seguinte, hoje, no recrutamento de algumas empresas, elas, quer dizer, pedem para mandar o currículo lá, que hoje tem que ser sucinto, né? Mas pedem também, grave alguma coisa de você, quer dizer... Por que você está querendo esse trabalho? Quem é você? Os seus sonhos, não é isso também? Às vezes até vídeos de 3 minutos, né? E tem essa ditadura do tempo, porque a gente sabe que a gente vive numa cidade muito complicada com o tempo. Então, mas tem essa coisa de faz um vídeo, porque o currículo vitae, né? Vem do latim, que significa o curso da vida. Então, qual foi o seu curso da vida? Porque no currículo tem um monte de empresa que você trabalhou e projeto que você fez. Mas o que você realmente... mas o humano não está ali. Exatamente. Na hora que você coloca, cara... né, aí você não dá conta de mentir. Porque se mentir também, não fica natural, né? Exatamente. Fica uma coisa diferente, né? E aí também é um jeito de você ver se a pessoa tem um talento já para contar a história. E já vai ser um recurso muito valioso para uma empresa que queira quebrar essa coisa de reuniões que sejam sempre chatas. E ter um porta-voz para falar em nome da empresa que vai se comunicar melhor. Porque quem conta história se comunica melhor. Essa relação está muito conectada. Não, você viu a dona Uda aí contando as histórias dela, a gente não consegue parar de prestar atenção. É muito interessante. Agora, você, Beatriz, para as palestras que você faz, eu sei que você criou a sua própria história também para contar, para se apresentar para as pessoas, não é? Eu busquei, eu acho que um dos grandes características do contador de histórias, e eu acho que o que dá sucesso a um bom contador de histórias, é ele se escutar. É ele encontrar-se... Em primeiro lugar, escutar a si mesmo, buscar esses elementos de vida, do cotidiano, da simplicidade, para poder emprestar para qualquer história que ele conta. Né? E nessa busca, eu encontrei dentro da minha própria história, porque eu falei, gente, onde que eu comecei a contar a história? Como que eu comecei a contar a história? Conta aí pra gente. Né? Então, eu descobri que a minha mãe foi uma pessoa fundamental na minha vida, na minha formação de contadora de histórias, porque a minha mãe, todas as perguntas que eu fazia para ela, ela só tinha 3 respostas para me dar, a vida inteira.
ou ela me devolvia a pergunta e me fazia buscar dentro de mim a resposta por um caminho que me desenvolveu um pensamento lógico muito grande, ou ela me falava um dito popular, né? Quem fala muito, dá bom dia ao cavalo. Ela falava demais comigo, né? Boca fechada, não entra mosquito. Na minha boca nunca ficava fechada, né? Então, ou então ela me contava uma história. Então a minha mãe me criou com esse arcabouço da cultura popular, da oralidade, e de alguma forma, sem me dizer, ela me ensinou, né? Sem ficar... Ela me ensinou que dentro das histórias, dentro dos ditos populares, dentro das brincadeiras, da diversão popular, da palavra, eu encontro resposta em todos os momentos da minha vida. Nas horas boas e nas horas ruins, difíceis. Né? Eu tenho a história como uma grande companheira da minha vida. E a história, ela é eterna. Uma boa história, ela é eterna. É eterna, né? Então, aquelas histórias que minha mãe me contava, Galinha Ruiva, O Filho Pródigo, etc. e tal, quando eu era criança, elas hoje estão dentro de mim. E você passa para as outras pessoas, não só crianças, né? Você vai para a empresa, vai para um monte de lugar, e eu tudo para a mim praça. Mesma também, nesse momento em agora, né? Hoje eu tenho 46 anos. Então, a história que ela me contou aos 5, aos 7, aos 10, é uma história que hoje pulsa dentro de mim e eu continuo encontrando outras respostas dentro dela. Aquilo que a dona Uda falou, né? É muito chato essa coisa de ficar... O ponto de vista, ele muda. E ele não muda apenas com as pessoas, ele muda também com a própria pessoa. Com certeza. E a história, como ela é cheia de contexto, e os contextos trazem muitas verdades, né? Ou muitas portas, o tempo todo ela é uma companheira sua. E é muito divertido. Por isso é que as corporações vieram, vocês, né, que trabalham com isso, vieram. Opa, esse negócio aqui é bom. E isso não é afetivo, né? Enquanto a minha mãe me contava as histórias, me falava os ditos populares, ela podia estar cozinhando, ela podia estar arrumando casa, porque minha mãe era daquela formiguinha que nunca parava, ela nunca vi minha mãe parada, não sei a hora que ela ia dormir mesmo. Mas ela era um momento em que ela estava se dedicando a mim. De alguma forma ela parava, ela estava aqui cozinhando, mas aí ela olhava para mim e para papai, e ela mudava o tom. Às vezes ela não podia parar de olhar, mas ela mudava o tom. E a voz dela era o olho dela, era o olhar dela. Agora, dona Uda, que lindo, não? Conta a história do casamento, o caso do casamento. É o caso, né? O caso. Nós fomos uma vez num casamento da filha do Raul. Maria casou com o Geraldo. Festão danado, com função, com baile, né? Função é baile, né? Aquela comidaria sem fim. E era longe, um frio danado, estava muito bom. Aí fomos pro casamento, fizemos o cortejo, né? A embaixada. E voltamos. De madrugada, mamãe foi também. Daí 2 dias o pai da noiva foi lá nos visitar. E nós estávamos então lá na casa do vaqueiro, chegou, a gente estava lá. E elogiamos o casamento, que estava muito bom e tal. Casamento, é um trem bom mesmo, sou casado há muito tempo. Aí o vaqueiro da mamãe, erotista, tem quantos anos você é casada? Não sei não, tem tanto tempo. Eu acho que deve estar dentro de uns 30. Mas eu falei com Maria, falei com o Geraldo, casamento para dar certo. A mulher não pode dormir longe do marido. Os dois todo dia tem que dormir juntinho. Se não, vocês dormem separados, o capeta entra no meio, isso não dá certo. É mesmo, Raul, você deu esse conselho? Dei. Você tem certeza? Menina, é o que eu mais tenho. Nós já estávamos casados um tempo, e aí Maria, a esposa dele, chamava Maria também. Maria deu de visitar a mãe dela, e foi. E estava uma chuva, estava chovendo de invernada. E já tinha uma semana que estava chovendo e encheu. Maria não podia voltar. E eu estava lá, a casa toda molhada, eu não sabia cozinhar, que era a comida mais ruim, Maria comia tão gostoso. E aí eu fui ficando triste, fui esfriando. E chuva que Deus dava. Confundi o cansado, deitei assim na cama.
Menina, mas estava tão frio, aquele inverno pesado, que até para cima de meus joelhos estava tudo frio. Deitei, não sabia onde é que tinha esse cobertor, dei um jeito, me embolei assim, e fiquei lá pensando, Maria podia voltar. De repente, não sei como, eu comecei a sentir assim um calor. E começou a esquentar de meus pés para cima, e foi esquentando, e eu fiquei assim meio cismado, dei uma mexidinha assim na cama, parecia que tinha um trem lá, e eu fiquei assim, mas foi me dando que calorão. Ah, e aí eu descobri, era o capeta. Aí Herotíado virou para ele e falou assim, o capeta era macho ou fêmea? Ele falou, eu não sei, eu tive tanto medo que eu fiquei para saber, só serviu para me esquentar. Que ó, gente, que delícia. Esse programa tinha que ter muito mais tempo. Fernando, fecha pra gente, porque você vê, né? Nós estamos aqui com duas contadoras maravilhosas e você trabalha mais também com essa questão da tecnologia, né? Internet, filme, essas coisas todas, né? Cada ferramenta dessa é diferente, né? Por exemplo, se eu vou contar uma história no cinema, é diferente de uma história na internet. É totalmente diferente. A história até pode ser a mesma, por isso tem até a adaptação. Coisas que funcionam num livro e na literatura não vão funcionar na tela. A literatura funciona muito bem, por exemplo, para a mente do personagem. Você consegue pensar o que ele está pensando, você ouve esse pensamento dele e você vai acompanhando muito intimamente esse personagem. A hora que você vai para o cinema, você não existe isso. O máximo que pode fazer é um pouco de voice-over, mas isso é difícil. Aí o cinema funciona muito melhor para uma velocidade maior. Então, aquele livro que você demorar uma semana para ler, você entende a história em 2 horas. Então, ele é mais rápido, é mais fácil de prender atenção. A hora que você vai para história em quadrinho, também já é uma outra linguagem. A hora que você vai para essa história oral, essa história contada, aí já é uma outra característica. Então, cada um... E você tem como contar uma grande história, cada um pedacinho num formato diferente. Ou seja, mas tem que ser uma boa história, terminando. Tem que ser uma boa história. E bem contada. Bem contada. E bem contada. Nós estamos do professor aqui, né, gente? O endereço dele tá aí, com da ensinamento internet. imperceptível. Isso. De preferência. Porque senão não dá, vira aula. Vira aula, Tá vira vendo? charopada. É a questão do mito, né? Que eu falei, o que fica pro povo para contar, né? Mas as pessoas ali no ambiente, elas entendem Eu, quando eu direitinho, conto né? história, quando eu contei o mito, não me interessava. Naquele momento, eu era a contadora de histórias. Justamente. Já acabou o programa. Fernando, obrigada, tá? Eu que Dona agradeço o Uda. convite. Adorei. Quando você voltar em Belo Horizonte, volta aqui pra gente falar mais de storytelling. Gente, obrigada por tudo. Até o próximo programa. Tchau, tchau.